como que a gente pode evitar, né, problemas de disciplina? Tem 4 fatores que vão afetar na disciplina do Ministério com Crianças. O ambiente, que é o espaço, né, a sala, ou um outro local que você vai fazer o culto infantil. E essa aula aqui que eu estou dando para vocês, essa aula, ela serve tanto para culto infantil quanto para EBD, tá? Mas eu vou focar em culto infantil, porque é esse o tema do nosso curso. Então, o espaço, o ambiente, ele altera, ele contribui para a falta de disciplina, é o primeiro ponto. O segundo ponto são as crianças em si. O terceiro ponto, tá, são os pais. E o quarto ponto, o professor, o tio, a tia do Ministério Infantil. Então, nós vamos falar nessa aula sobre esses 4 pontos principais que alteram, né, prejudicam a disciplina do Ministério Infantil quando não é bem administrado. Então, vamos começar pelo espaço, tá? Imagina aí o seu ministério, o seu espaço lá do Ministério Infantil. Imagina, pensa aí, se ele está limpo. Antes desse isolamento todo, como que era? Porque do jeito que era é o que está, né? Porque não estão podendo ir para a igreja em muitas regiões do Brasil ainda. Então, é um ambiente limpo? As paredes são limpas, são bem pintadas? Ou então nem bem pintada, mas limpa pelo menos? O chão é limpo? A sala é organizada? Tudo no seu lugar? Material no lugar certo, né? O outro material no outro lugar, as cadeiras e mesas são limpas. A porta da sua sala, ela é na frente, de frente para as crianças, ou é de costas para as crianças? Porque quando você está num lugar, que você senta nesse lugar, está lá no culto, né, na sua igreja, e as pessoas que vão chegando ali de frente para você, o que você vai fazer? Você vai olhar. Todo mundo que entrar, você vai olhar. Isso tira a atenção das crianças. Então, as crianças, elas têm que ficar de costas para a porta. Porque aí, tudo que vai acontecendo, vai chegando, vai saindo, ela não vai ver. Então, se na sua sala lá da sua igreja, a porta não fica de costas, então muda. Não precisa fazer obra na sala, não. A não ser que realmente seja muito necessário. Mas muda, né, a arrumação da sala, de modo que as crianças não vejam a porta depois que elas entram, tá? A questão da limpeza e organização é para que se mantenha limpo e organizado. Você não pode, ao entrar num ambiente sujo e bagunçado, cobrar de qualquer pessoa, até mesmo da equipe, que aquele ambiente continue limpo e organizado quando ele não está. Então, se a criança entra numa sala, por exemplo, e tem o lixo fora da lixeira, quando ela tiver que jogar o lixo fora, se ela não for disciplinada em casa, o que ela vai fazer? O lixo caiu fora, ela vai jogar fora, ou então ela vai jogar ali onde ela está mesmo. Então, são coisas que nós só podemos cobrar, né? Só podemos disciplinar quando está sendo feito de modo correto. Então, a sala tem que estar, né, um ambiente limpo, organizado. Quer ver uma outra coisa? Você entra numa sala e a sala está cheia de cartaz, cheia de desenho, de recursos de EVA pendurado, aquele monte de versículo, um monte de imagem, um monte de história. Gente, isso é poluição visual. A criança, ela entra na sala, ela não sabe nem para onde ela olha primeiro. Isso tira a atenção da criança. Aí o culto começa e a criança não sabe se ela olha para os dirigentes, né? Se ela olha para quem está pregando a palavra, se ela ouve a palavra, ou se ela está lendo, ou se ela lê as coisas que estão na parede, ou se ela fica observando os desenhos. Então, o correto é que apenas 2 paredes da sala tenham alguma informação e outras paredes da sala fiquem livres, sem nada, para que a criança ela entre num ambiente leve, né? Ela entra num ambiente de modo que ela saiba para onde ela vai focar. E a parede,
onde fica o dirigente, né? Então, eu estou aqui falando com vocês, tem um monte de coisa aqui atrás de mim. A parede do local do culto infantil, a parede onde as crianças vão olhar, vão ficar de frente, essa parede não pode ter nada. No máximo uma TV, tá? No máximo, mais nada. E a TV, se você não for usar, durante o culto infantil, mantenha ela desligada. Não precisa passar nada na TV. Porque senão ela vai ficar olhando, vai fazer assim, ó, para ficar vendo ter que estar na TV. E não é esse o objetivo. O objetivo é que ela entre na sala do culto infantil e ela tenha foco, tá? Ela comece a ser disciplinada. Só que o fator ambiente, quando tem uma poluição visual, com muitos recursos na parede, atrapalha muito a atenção das crianças. Tá bom? Seja bem-vinda, Carla, Dani, Joana. Então, sala limpa e organizada. Evitar poluição visual, excesso de cartazes. Quer ver uma outra coisa? Bola, bexiga. Gente, o culto infantil, eu falei aqui no primeiro dia, é algo simples. O culto, ele só precisa ser ornamentado, né? Quando é um culto especial, quando é um culto no templo, e você faz uma vez ao ano no templo, 2 vezes ou 3 vezes ao ano. Agora, culto todo domingo, por exemplo, ou então uma vez na semana, se você for ornamentar um culto toda semana, você vai ficar doido. Porque dá um trabalho que você não quer imaginar. Além do trabalho que dá, gasta recurso, que muitas das vezes não temos. Então, ou você escolhe aquele tema, né? E você faz uma decoração para durar um mês inteiro, ou você não faz, tá? Porque, além das informações que tem na parede, porque muitas das vezes a igreja compartilha a mesma sala com a escola bíblica dominical, e sendo dessa maneira, uma parede fica para o Ministério Infantil e a outra parede fica para a EBD. Não tem como todo mundo usar as 4 paredes, porque é poluição visual. Eu, por exemplo, eu entro numa sala, não sei nem para onde eu olho primeiro, quando a sala é assim. De tanto excesso de informação. E para piorar, ainda botam bexiga. Aí a criança ama bexiga, ama bola. Ela fica assim o culto inteiro. Tia, pode pegar uma bola? Tia, quando acabar o culto, você me dá uma bexiga? Tia, tem mais bola? E fica. Então, assim, é desnecessário, tá? Essa coisa de ornamentação, sabe, de decoração e tudo mais, é mais para algo assim especial. Uma conferência, um congresso, ou então um culto assim, fora, né, do normal, da rotina do culto infantil. Oi, Celina, seja bem-vinda. Não tem problema nenhum entrar agora, tá? O que você perdeu vai ficar gravado aí no grupo. Quando acabar a live, você vai poder ver. Outra coisa, cadeiras e tapetes, ou tapetes, devem estar confortáveis para as crianças. Algo muito importante aqui. A criança, quando ela é pequena, ela precisa de cadeiras de acordo com a idade dela. O joelho da criança, né? Ele tem que estar numa posição de 90 graus. É isso aqui, né? 90 graus. Isso aqui. O pé da criança tem que encostar no chão. Tá bom? O pé da criança não pode ficar balançando na cadeira. Principalmente criança pequena. E quando eu falo criança pequena, é criança até uns 6, 7 anos de idade, né? Eles estão em fase de crescimento. Então, quando a perna fica suspensa na cadeira, começa a ficar dormente, começa a doer. E aí a criança faz o quê? Bota a perna para cima da cadeira, começa a se mexer, aí fica assim, né? Não para de se mexer. Por que ela não para de se mexer? Porque ela não está confortável. Não é porque ela não tem comportamento, é porque ela não está confortável. Você está obrigando a criança a ficar de uma maneira do qual não faz bem para ela. E muitas pessoas fazem isso por não ter esse entendimento. Eu fazia isso, mas eu não sabia. Depois que eu aprendi, que eu falei assim, caramba, isso realmente faz muita diferença. Então, as cadeiras do seu ministério têm que estar apropriadas para as faixas etárias. O pé da criança tem que encostar no chão.
tá? O joelhinho dela tem que ficar 90 graus, né? O joelho e o pé 90 graus. Não pode ficar assim ou assim demais. É sentado direito. Igual você senta. Sentei aqui na minha cadeira, posicionei ela de modo que o meu pé encoste no chão e o meu joelho fique confortável. Então, as cadeiras influenciam na disciplina? Sim, influencia sim, tá? Ou então cadeira muito pequena para uma criança grande. Horrível. Imagina você sentado numa cadeira pequenininha, a cadeira mal cabe você. Você fica lá 1 hora e meia. Você vai ficar feliz? Não vai. Não vai. Aí começa, quero beber água, quero ir no banheiro. Posso ficar com a minha mãe? Por quê? Porque não está agradável, tá, o ambiente. Tapete é quando a igreja não tem cadeira, não tem mesa, as crianças ficam no chão. Então, o que você for usar no chão, se for tatame, né? Se for um plástico, enfim, o que você for usar, você precisa colocar de modo que fique confortável para as crianças, porque tem piso, né? Tem chão que machuca. A Priscila colocava aqui muito interessante, principalmente para trabalhar a inclusão. A poluição visual é péssimo, péssimo demais, péssimo demais. Aí é poluição visual mesmo. Mas podemos ter na sala quadro para colocarmos versículos? Pode, deve. O que não pode é você colocar vários versículos. Muita coisa, tem gente que coloca vários, parece que vai fazendo coleção de versículos na parede. Não faz isso, tá? Por exemplo, se você for escolher um culto, um tema de culto mensal, o mês tem 4 ou 5 domingos. E se você, dentro desse tema, quiser escolher um versículo e vai trabalhar ele todos os domingos, em todos os cultos, você pode deixar esse versículo na parede. Agora, tem também regras para recurso visual. Você não pode fazer um cartaz com versículo. Isso seria outra aula, mas eu já vou adiantando aqui porque eu não vou falar sobre isso. Esse cartaz ele não pode ter um monte de imagem. A letra tem que ter letra de forma, de modo que fique legível, né? Então, assim, são várias coisas. Tem gente que faz cartaz com música ou com versículo, e além do versículo, coloca um monte de coisa, né? E também é poluição visual do mesmo jeito, mesmo tendo um. Se não souber fazer, fica feio, tá? E atrapalha. Seja bem-vinda, Eliana. Boa noite, a paz. Então, sala limpa e organizada, evitar poluição visual, a porta no fundo da sala, de costas para a criança, cadeiras confortáveis, evitar crianças expostas ao sol. O professor que deve ficar, né? Então, eu até postei uma foto minha na minha página do Facebook, que é Ministério Infantil Comunique, uma foto minha pregando numa comunidade na rua, no sol de 40 graus. As crianças estavam debaixo da tenda e eu literalmente de blusa de manga e calça no sol. Um sol quente demais. E eu lá, suando, derretendo e fazendo culto ali. Eu postei essa foto, na época que eu postei, até falei assim que as crianças elas têm que ficar protegidas, né? Elas têm que ter conforto. Essa é a palavra, conforto. E esse conforto não quer dizer um lugar maravilhoso, sabe? Uma cadeira caríssima, né? Não é nada disso, gente. Conforto de modo que ela sente e fique bem. Imagina se eu, nesse dia, colocasse as crianças no sol e eu ficasse na sombra. O que iam pensar de mim? Né? Eu não ia ficar com a minha consciência tranquila. Eu não acho que seria isso que Jesus faria. Então, se na sua sala, né, na parte da manhã, bate sol numa área da sala, então muda a estratégia para outro lado. Tá bom? Murais e cartaz sem babadinho, por favor. Concordo, porque o babadinho, ele chama muita atenção. Deixa eu ver. Poderia postar sugestões de cartazes? Posso tentar, porque tá tudo na igreja. Não tenho muitos cartazes aqui na minha casa. Ah, que bom que você viu, Márcia. Tá lá na minha página.
Verifique a disposição dos assentos. Gente, isso é muito importante, muito importante. Preste atenção aqui. Como que é, né, o culto infantil na sua igreja? Culto infantil, perdão, culto dos adultos na sua igreja. Eu já estou imaginando aqui as cadeiras todas em fileira, né, enfileiradas. O pessoal vai chegando, vai sentando, tem como andar para lá. As pessoas, se querem ir ao banheiro, elas conseguem levantar, se movimentar e voltar. Bem, com as crianças, no culto infantil, é a mesma coisa. Você não pode, né? Principalmente as crianças do primário e juniores, principalmente essas crianças, fazer um culto, por exemplo, com as cadeiras em U. Porque quando você coloca as cadeiras em formato de U, né, ou então quase um O fechado, quando você faz isso, as cadeiras, quando elas estão nesse formato, ela passa, né, a impressão de discussão, de conversa, né? E um fica olhando para o outro, fica praticamente um de frente para o outro. Isso atrapalha muito o culto infantil. Isso funciona quando você tem poucas crianças, e são crianças do maternal, berçário maternal jardim, e elas sentam ou na cadeira ou no chão. Aí elas ficam nesse formato, né? No formato de U. Mas, no culto infantil, para as crianças, né? Até do jardim mesmo para cima, o ideal é que as cadeiras fiquem em fileira. Monique, mas na minha igreja é culto misto. Todas as idades juntas. Eu falei sobre isso aqui. Inclusive, eu vou falar sobre isso melhor no sábado de manhã, às 10 horas, que é uma live extra que eu vou fazer para vocês. Quando tem várias idades misturadas, nas cadeiras da frente, né, na fileira da frente, ficam as crianças menores. Então, as crianças de 3 anos ou 4 anos, enfim, ficam na frente, atrás, a de 5, atrás, a de 6, atrás, a de 7, atrás, a de 8, e por aí vai. Ah, mas não tem muita criança assim para colocar cada idade numa fileira. Não tem problema, você organiza de modo que os menores fiquem na frente e os maiores vão ficando para trás. Quanto maior, quando eu falo maior em questão de altura, idade e altura, você coloca para o fundo da sala, tá bom? Imagina você colocando uma criança de 4 anos lá no fundo da sala. E os grandes tudo na frente. Como que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó. Tia, eu não tô vendo. Aí ela levanta, vai lá pra frente, senta no chão. Ou então ela fica em pé, aí atrapalha quem tá atrás. Atrapalha muito a disciplina essa questão, tá? Então as crianças, elas precisam estar sentadas de maneira correta nos bancos. E outra coisa importante em relação aos bancos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, para vocês entenderem melhor. Se você tiver aí uma quantidade de cadeiras na sua igreja, de modo que... Cadeira e espaço, né? Um espaço grande. Se você tiver, você vai arrumar essas cadeiras deixando um espaço no meio. E também nas laterais, na parede, tá? Espera aí que eu errei aqui. Ó. Tô desenhando aqui uma sala. Espera aí que eu já vou mostrar pra vocês. Uma sala. Tá? E aí eu vou mostrar como é que você vai arrumar os bancos. Ó. Corredor. Corredor e corredor. Ó. Bancos. Ó. Bancos. Parede. 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 Ó. Espera aí que eu vou mostrar uma outra coisa aqui. Porta. Espera aí. E aqui, púlpito. Ó, aqui as crianças vão estar viradas para lá.
Vão estar olhando para cá. Tem que ter um corredor no meio. Tem que ter um corredor aqui, ó, nas paredes. E aqui a porta. A porta de costas para as crianças. As crianças, elas vão entrar, vão passar pelo corredor, vão sentar. E são as tias e tios, né, que vão estar levando as crianças para o lugar que elas têm que sentar, tá bom? E elas vão olhar para cá, vão olhar para frente e vão ficar de costas para a porta, ok? É assim que funciona. Por que tem que ter esse corredor no culto infantil? Para que, se caso seja necessário, a pessoa, né, a tia ou o tio que está ali na escala, possa andar pelo corredor. Se a criança precisar levantar por algum motivo, ela pode sair, tá? Andar. Imagina se você coloca os bancos todos juntos. Imagina se você bota os bancos todos assim, juntos. Como que a criança anda? Como que você anda? Não consegue. Então, quando as fileiras elas estão organizadas de uma maneira, de modo que haja ali como andar pela sala, fica muito mais fácil você ter um controle sobre essa criança, tá bom? E também é muito importante, tá? Vou botar aqui, que em cada culto tenha pelo menos 2 pessoas de cada lado, de cada banco. Monique, eu não tenho equipe. Ó, aqui não tá travando não. Aqui, eu tô vigiando aqui, tá normal. Pode ser a sua internet. Tá bom, Maria? Ó, é muito importante que tenham pessoas em cada lado. Ó, uma tia aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Isso quando é muita criança. Quando não é muita criança, de repente 3 pessoas já ajuda o suficiente. Tá bom? Alguma dúvida em relação aos assentos? A essa arrumação? Se tiver dúvida, posta aí. As crianças devem conseguir ver os recursos visuais que estão sendo usados. Então, se você está usando recurso visual, ó, um recurso visual desse tamanho aqui, é uma folha A3, tá? Se eu estou usando esse recurso visual, a sala não pode ser muito grande, ou então não pode ter muita criança. Todas têm que conseguir ver esse recurso visual. Se não conseguir ver, vai ter problema. Elas vão levantar para ver, elas vão lá para frente para ver. Então, o recurso visual ele tem que estar num tamanho de modo que todos consigam ver e não te cause problemas, tá bom? Ou você fica num lugar mais alto para que todos vejam. E se você for pregar, por exemplo, numa igreja muito grande com muita criança, qual recurso visual você vai usar? Ou um recurso visual muito grande, ou você vai usar o projetor, né? A televisão, algo que as crianças possam visualizar melhor. Porque se ela não visualizar, isso vai atrapalhar a disciplina, vai causar ali um rebuliço durante o culto e no momento mais importante que é a palavra, tá bom? Então, esses são os fatores do espaço, do ambiente, tá? Qualquer dúvida vocês podem postar para mim aí que eu respondo. Agora, crianças. Eu falei aqui no início, né, quando eu comecei a aula, que a criança, às vezes, ela tem problemas e esses problemas em casa, ou na escola, ou na vizinhança, enfim. Esses problemas são levados para a igreja e na igreja ela tem a sua forma de externar o seu problema ou o seu pedido de socorro. E muitas das vezes é querendo chamar atenção. Então, como que a gente descobre isso? Conversando. Por isso que eu amo culto infantil, porque culto infantil você consegue estar mais perto da criança, você consegue acolher essa criança, você consegue dar assistência a essa criança, porque ela está ali perto de você. Então você consegue olhar para essa criança de uma maneira diferente.
que muitas das vezes, lá no culto, no templo, você não vai conseguir fazer, porque está cada uma com seus pais. Então, irmãos, é preciso criar um relacionamento com as crianças e conversar com elas. Quer ver uma coisa? A criança ela não está se comportando bem. Ó, uma vez, o meu filho mais novo, antes de sair de casa, ele fez uma besteira e meu marido colocou ele de castigo. Deu para ele aí uma punição, né? Uma consequência pela coisa que ele tinha feito. E isso foi assim, pouquíssimo tempo antes de sair para a igreja. Aí você imagina ele, com 5 anos de idade, na época, 6 anos, não lembro mais, indo para a igreja emburrado, chateado, porque ele tinha feito uma besteira e ele ainda tinha ficado de castigo. Ele chegou na igreja, ele não estava bem, ele ficou mal, ele começou a não querer participar, e aí ele já era um pouco agitado, né? Ele começou a fazer coisa errada. E eu vou te dar um conselho agora aqui. Se você é mãe e tem filho no Ministério com Crianças, se você é mãe e você é líder, tá? E você, muitas das vezes, é dirigente do culto infantil, ou então você não faz culto infantil, mas você está à frente de alguma coisa, na maioria das vezes, que é o meu caso. Eu sou líder, mas também eu falei para vocês, eu me sinto equipe, eu faço parte da equipe, né? Então, é pregação, é louvor, é oração, às vezes eu faço o culto todo, quando tem imprevistos. E o seu filho ali te causando problemas. Não fale com o seu filho naquele momento. Peça que alguém da equipe chame ele para conversar, mas antes sinalize àquela pessoa o que está acontecendo. Fica muito mais fácil quando a mãe ajuda, né? Agora, você está no ministério e tem crianças ali que não estão colaborando, né, com você, estão atrapalhando, falta total de disciplina, e você já deu para ela uma sinalização, ó, não está legal, vamos parar, não pode conversar agora, não está no culto, e você, enfim, vai ter o seu argumento, a criança não te respeitou, não está parando. O que você vai fazer? Você vai tirar aquela criança do ambiente, vai para outro local e você vai conversar com aquela criança. Às vezes, irmãos, é isso que eles querem. Eles querem que vocês peguem ele, levem ele para fora. Mas não é falar assim, pô, fulano, você está fazendo isso no culto, já pedi para você não fazer, pô, se você já fez... Chega lá já metralhando a criança, né? E julgando, o que muitos fazem, julgam, e a criança não tem nem tempo de falar. Ou então ela já perdeu ali toda a vontade de expressar qualquer coisa que ela está passando. Eu já tive criança, gente, que durante o culto, né, me deu bastante trabalho. No final, quando eu fiz o apelo, essa criança, ela falou que ela queria receber Jesus como Salvador. E lá no aconselhamento, ela falou para mim que ela não queria receber Jesus como Salvador, que ela queria só conversar comigo. E eu conversei com ela. E quando eu conversei com ela, ela expôs para mim todo o problema de casamento que os pais dela estavam passando naquele momento. Ela queria desabafar. E às vezes não é no culto que ela vai desabafar. O culto não é para desabafar. A gente às vezes desabafa no culto com Deus, mas a criança ela não sabe fazer isso. Ela quer desabafar com alguém. E esse alguém é você. Esse alguém que precisa olhar para ela com amor, acolher, ajudar, ouvir, parar para ouvir. Por isso que o dirigente, ele jamais pode parar o que ele está fazendo no culto para sair para conversar com uma criança. Isso não existe. Isso não existe. Por isso que é importante a equipe nesse momento. Por isso que é importante que a equipe tenha um olhar, né? Um olhar preparado, um olhar de amor, um olhar com percepção, com discernimento daquilo que está acontecendo. E não se esqueçam, gente, que nós vivemos uma batalha espiritual. Nós vivemos uma guerra espiritual. Culto infantil também tem batalha espiritual. Tem crianças que passam por problemas espirituais. E elas levam esses problemas para a igreja, porque na verdade esses problemas estão com elas todos os dias, 24 horas por dia.
E muitos pais não percebem os problemas espirituais dos seus filhos. Muitos tios e tias do Ministério Infantil não olham para essas crianças enxergando o problema espiritual, porque falta discernimento. Discernimento nós buscamos em Deus. O Espírito Santo nos dá discernimento. Então, se está faltando um pouco mais de discernimento, um olhar mais de amor, sabe? Está faltando mais, a partir de você, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Porque a criança, muitas das vezes, ela tem um mau comportamento porque ela precisa extravasar, ela precisa falar. Às vezes, em casa, ela é uma criança reprimida. E na igreja, ela é uma criança que ela tem liberdade. Então, ela faz aquilo que ela quer fazer. E em casa ela não consegue. Então, são tantas coisinhas, sabe? São tantas coisas, assim, tão importantes que a gente precisa aprender, sabe? Se atentar mais a essas coisas para que a gente possa ajudar essas crianças. Julgar menos e ajudar mais. Julgar menos e ajudar mais. Então, nem sempre a culpa é da criança. Muitas das vezes a culpa são dos fatores, né? Das coisas que vão acontecendo. Tem um livro, deixa eu ver se eu tenho ele aqui em mãos. Um livro que pode te ajudar, ó, esse livro aqui, Manual de Primeiros Socorros para Ministério com Crianças. Esse livro, ele é da Editora Nova, ele vende em várias livrarias, tá? Manual de Primeiros Socorros para Ministério com Crianças. Esse livro aqui é literalmente um manual que vai te ajudar a lidar com uma criança que está passando por situações difíceis. E são diversos tipos de situações. Então, tenha esse manual na sua mão, na sua estante, tá? Para que sempre que você precisar, você recorre a ele para você aprender, né? Ter uma noção de como você pode ajudar essa criança aí que você está julgando ser mal educada, ser levada e por aí vai. Tá bom? Então, depois eu vou postar ele no grupo para vocês. Deixa eu beber uma água aqui. Então, descobrir o problema. Conversando. Podem estar com problemas no lar, pais se separando ou pais separados, problemas de família mesmo. Tem crianças que moram com avós, com os pais, com o primo, com o tio, por aí vai. E isso, às vezes, gera uma certa confusão. Problemas financeiros, né? Problemas pessoais dos pais que são passados para as crianças. No lar pode haver falta de respeito pelos adultos, pela Bíblia, pela igreja. E isso acontece. Pais que não têm referência pela Bíblia, né? Reverência a Deus. Pais que não fazem culto no lar. Pais que não oram com seus filhos, não oram pelos seus filhos. Então, assim, a criança ela já vai para a igreja faltando com respeito por algumas coisas. Pela igreja em si, pela Bíblia e por nós, né? Tem crianças, por exemplo, que elas vão para a igreja contrariadas, elas não querem ir. Não querem ir porque em casa é mais divertido. Em casa ela brinca, em casa ela tem videogame, em casa ela tem celular liberado, na igreja ela não tem. Então, se o culto infantil não for algo atrativo para a criança, ela vai começar a trocar, tá? E essa troca também se expressa no seu comportamento. Se ela vai para a igreja contrariada, ela vai fazer de tudo para te irritar, porque ela está irritada. Ou então ela vai fazer de tudo para ela não ir mais. Ao ponto de chegar para os pais e falar, eu não quero mais para a igreja. E quando eu falo criança que faz isso, é criança de qualquer idade, tá? Não é criança mais velha, não. Criança pequena faz isso. Então, tem que estar atento a essas coisas. Crianças que têm falta de equilíbrio e falta de educação. E os pais, muitas das vezes, eles não contribuem, né? A criança, ela não tem equilíbrio, ela não tem educação, por quê? Porque os pais não dão. E aí, com isso, os pais também não ajudam, não colaboram, e a criança, então, ela leva eles para a igreja, né? Para a escola também. Conheça as crianças que ficam com você. Eu falei isso aqui
ontem, se eu não me engano, que você precisa chamar as crianças pelo nome. Não é falar, fulano, Beltrano, vem cá. Ah, como é que é o nome daquela criança mesmo? Não, é chamar pelo nome, porque quando você chama pelo nome, você mostra que você se importa. Deus te chama pelo seu nome. Deus me chama pelo meu nome, porque Deus se importa comigo, Deus me ama. Então chame as suas crianças pelo nome, conheça as suas crianças, saiba a idade delas, saiba com quem ela mora, como é que é a vida dela. Se importa com ela, porque quando você se importa, você cria um relacionamento, e esse relacionamento é um relacionamento muito importante, tá? Até mesmo para ajudar a criança. Você pode, para te ajudar nessa parte de conhecimento, ter um caderno, e nesse caderno você coloca lá a foto dela, as informações sobre ela, para te ajudar, né, a conhecer melhor essa criança e também a se relacionar. Uma coisa muito importante no Ministério Infantil que não pode faltar é cadastro. Todas as crianças da sua igreja devem ser cadastradas. Se elas não forem cadastradas, você não vai ter informações sobre elas. Você sequer vai saber a data de aniversário dela. E cadastro é algo completo, tá? Inclusive, hoje em dia no cadastro tem até que perguntar para os pais se a criança ela tem algum tipo de deficiência, porque tem pais que não falam não. Tem pais que a criança tem algum transtorno, alguma deficiência, né? E eles não falam pra gente. A gente tem que ficar ali tentando adivinhar, tentando ajudar, né? E quando você menciona um assunto, eles não falam nada, ou então falam que não tem, ou que desconfia, mas não corre atrás, não quer saber. E isso também é um grande problema, tá? Então, por isso que o cadastro é muito importante. Não pode deixar de ter o cadastro, tá bom? Mais sobre criança. Criança tem necessidades físicas. Ontem eu mostrei aqui um livro. Sobre necessidades. Cadê o livro? Estou pegando aqui o livro. 7 necessidades básicas da criança. A criança ela tem necessidades físicas, emocionais, espirituais, tá? E ela tem limites. Limites físicos. Falei aqui, né? Principalmente as crianças pequenas, até chegar no primário. A criança ela não consegue ficar muito tempo sentada e nem parada. A pregação para uma criança do jardim é completamente diferente de uma pregação, eu falo da forma lúdica, tá? Das crianças do primário junior. A pregação, por exemplo, das crianças do jardim, a gente usa os sentidos, sons, mais músicas. Primário junior já é mais curiosidades, né? É maior, enfim, é bem diferente, tá? Então, ela tem os limites dela, a gente precisa respeitar isso. Tem gente que prega 30 minutos, ou então 40 minutos, para uma criança de 5 anos, uma pregação chata, sem recurso visual, sem desenvoltura, sem nada, é mais uma contação de história, sem graça, e quer que a criança fique quieta. Quer que a criança participe. E para piorar a situação, a cadeira que a criança senta é uma cadeira totalmente inapropriada para a idade dela. Piorou a situação toda. Irmãos, ela não vai ficar quieta, ela não vai ter disciplina, ela não vai colaborar. E o culpado não é ela, o culpado é você. Então, são fatores que a gente precisa tomar conhecimento para a gente mudar, né? Para a gente melhorar e não errar mais, tá? Deve haver uma variedade de atividade que permita a criança gastar a sua energia natural. Isso principalmente com as crianças menores, tá bom? Tem que ter ali gesto, algum movimento durante a pregação, se for necessário, se couber, né? Enfim, precisa ter algumas coisas. Cânticos com gestos para que elas possam participar ativamente. Você está cantando uma música e você pede para todas as músicas ela bater palma. Vamos bater palma.
Gente, isso funciona com adulto, né? O adulto ele bate palma lá em todas as músicas, deixar. Agora, criança não funciona assim. Você precisa entender que criança é dinâmica. Tem que haver dinamismo, tá? Para que elas possam participar ativamente. E elas gostam de diversão. Cheguei na parte que eu gosto, que eu queria chegar. Quando você faz um culto, ao final do culto, você tem duas opções, além do lanche, né? Você pode passar uma atividade manual ou você pode fazer um jogo de recapitulação. O que é isso? Perguntas. São perguntas, tá? E existem vários tipos de jogos que você pode usar na recapitulação do ensino. E coisas assim fáceis, né? Por exemplo, você pode pegar uma cartolina, colar na cartolina envelopes. E dentro desses envelopes você colocar a pergunta, ou então você colocar a pontuação, a criança ela não está vendo. Você pode, se for primários juniores, separar o grupo de crianças em 2 times, né? Você pode dar nomes para esses 2 times, ou então você pode deixar eles escolherem o nome do time. Você pode usar essa separação do time o mês inteiro e falar a pontuação para eles só no final do time que ganhou. O jogo de recapitulação funciona muito. Eu amo esse tipo de atividade com as crianças, principalmente com os juniores e primários, porque eles são muito competitivos. Uma das características dessa classe é a competitividade, tá? Então, quando você, lá no início do culto, você fala assim, crianças, hoje nós vamos ter um jogo de recapitulação, um jogo de perguntas no final do culto. Faça isso e você vai perceber que durante o culto inteiro eles vão prestar atenção. Porque no final eles querem saber responder. Se mesmo assim eles não estiverem prestando atenção, estiverem despertos, conversando, aí você precisa sondar melhor o que está acontecendo. É o ambiente, é a cadeira, né? É a porta, o que está distraindo eles, né? Será que é algum problema pessoal e você chama para conversar? Enfim, é pensar mesmo e sondar, tá? A Tatiana falou que costuma fazer os jogos. Muito bom. Tem vários tipos, tá? De jogo. Os jogos com as crianças do jardim para baixo não é time. Não funciona como time. São as crianças juntas contra você. Porque as crianças menores, elas trabalham a unidade, né? Elas não são competitivas. Então, se você faz uma pergunta para uma e ela responde errado, você cria nela um sentimento, muitas das vezes, de frustração. Quando você fala assim, fulano, aí faz a pergunta, ela vai, ou ela trava, né? Ou ela tem muita vergonha, ou ela responde, aí quando ela responde errado, alguns riem. Então, assim, não é legal você fazer esse jogo de recapitulação fazendo time, tá? É todo mundo junto contra você, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. O que estimula também, gente, o jogo de recapitulação é a pontuação desse jogo, tá? Quando tem pontuação, eles ficam bem interessados. Agora, nesse tempo de isolamento, eu estou fazendo o jogo de perguntas no WhatsApp. Eu faço culto infantil pelo Zoom, que é um aplicativo, né? Eu faço por videochamada, todo mundo se vê. E quando acaba o culto, para não ficar aquela confusão de um monte de criança respondendo, eu faço as perguntas lá no grupo do WhatsApp, no grupo que eu criei das crianças. Aí eu mando as perguntas por áudio, porque tem crianças no grupo que não sabem ler. Então eu mando por áudio e eles vão respondendo conforme eles sabem. Continuando sobre crianças. As crianças expressam sentimento através das suas ações. As crianças podem ser usadas por Satanás, que está tentando atrapalhar o culto, tá? E outra coisa que é muito importante, coloque regras, as regras do Ministério com Crianças, coloque essas regras expostas na sala. Deixa lá na sala. Essas regras, elas têm que ficar expostas para que elas possam ver e também os seus responsáveis, tá? Então, deixa lá
E é muito importante você passar para as crianças antes do culto começar. Vamos supor, você deu as boas-vindas, fez a oração. Após a oração, se você quiser cantar uma música de oração antes ou depois, pode. Mas após o momento da oração, você precisa passar para as crianças, mesmo que elas já saibam, você precisa passar para ela as regras do culto infantil. Você pode chamar de regra, você pode chamar de combinado. Ó, nós temos uns combinados aqui no culto infantil. É o seguinte: não troque de lugar ou não saia do seu lugar. Levante a mão para falar, não fique me interrompendo. Quando você quiser falar alguma coisa, você levanta a sua mão. Se puder, eu vou deixar você falar, tá? Não fale, né? Não converse com os amigos durante o culto. Não pode beber água nem ao banheiro depois que o culto inicia. Enfim, mais o quê? Se for da sua igreja, tiver crianças que brigam muito, né? Que xingam muito, enfim, são agressivas, você pode colocar, não pode falar palavrão, não pode bater no amigo, tá bom? Esses tipos de regras, tá? São muito importantes. E outra, aguardo o momento de falar, o seu momento de falar. Porque às vezes tem crianças que várias vão levantando a mão ou então ficam interrompendo a gente. E essas regras, quando são passadas no início do culto, ajudam muito. Porque as crianças agora elas vão saber o que elas podem e o que elas não podem fazer, tá bom? Evite que as crianças saiam para beber água ou ao banheiro, a não ser que ela já tenha pedido para ir ao banheiro mais 3 vezes. É sinal que ela está apertada mesmo, né? Então você sai discretamente. Você vai pegar essa criança muito assim, discretamente mesmo, para que não atrapalhe a atenção das outras. Você vai pegar essa criança em silêncio, não pode ficar falando. Pega ela, vai e volta. Com muito cuidado, né? Porque assim, principalmente as crianças pequenas, quando você leva uma, é efeito dominó. Todo mundo quer ir também, né? Se você dá água para um, todo mundo quer beber água. Então, não é legal. Por isso que tem que evitar. E é o que eu falei ontem aqui. O momento da palavra é o momento mais importante do culto infantil. Se a criança ficar saindo para ir ao banheiro e beber água na hora da palavra, tem muita chance dela não responder o apelo, né? De não haver conversão. Porque a conversão se dá pelo entendimento. Se ela não está entendendo, se ela não está ouvindo para que ela possa entender e compreender e responder o apelo, como que essa criança ela vai responder? Como que essa criança vai receber Jesus como seu Salvador? Não vai, né? Isso aí vai ser uma grande dificuldade, atrapalha também na disciplina, esse monte de criança entrando e saindo. Eu já fui pregar algumas vezes, né, algumas igrejas, e acontece muito isso. As crianças, elas literalmente, elas saem para beber água e para ir ao banheiro, principalmente, na hora da palavra. No momento que o culto está acontecendo, tá aquelas tias e crianças andando para lá e para cá. Gente, isso me dá um nervoso. Eu não consigo entender e aceitar isso. Porque se no culto do adulto isso já é errado, no culto das crianças também é, tá? Então, tá com sede, ela pode aguentar acabar o culto para beber água. Ela não tá morrendo porque ela tá com sede. Agora, ir ao banheiro é outra coisa. Pediu uma vez, espera mais um pouquinho, já tá quase acabando. Aí ela pediu de novo, aí você, poxa, ela tá, né, tá ficando apertada mesmo. Se ela pedir mais uma vez, você fala assim, tá bom, eu vou te levar, tá? E aí leva ela para o banheiro. Agora vamos falar sobre o professor. Professor. Olha, 85%, 90%, né? 85%, 90% da falta de disciplina no ministério com as crianças, a culpa é nossa. Porque para muitas coisas, para praticamente tudo, tem solução. O controle está nas nossas mãos, né? Salvo algumas coisas que a gente não tem como melhorar ou mudar. Mas 85% é nossa culpa.
O professor é um canal, uma influência na vida das crianças. Então, a criança, ela é uma imitadora, né? Então, ela olha pra gente, ela quer imitar aquilo que a gente está fazendo. E tem pessoas no Ministério com Crianças que não têm disciplina. A própria equipe não é disciplinada, a liderança não é disciplinada. E por causa disso também não disciplina as crianças. Então, você é um grande influenciador das crianças. Tá? Você não pode pensar que ninguém está te vendo, que ninguém está te observando. Pelo contrário, elas observam muito mais do que os adultos. O professor tem que entender a visão da liderança. Quando eu falo professor, é tio, tia, tá? Nós precisamos entender qual é a visão da liderança. Se você é líder, você precisa passar para a sua equipe a sua visão de ministério, né? Qual é a missão do ministério? Qual é o objetivo, o propósito, né, do ministério? Você tem que passar isso para a sua equipe, tá? Porque se você não passa, vai atrapalhar todo o resto. O professor precisa saber que as crianças têm 3 necessidades básicas. Nesse livro aqui falam de 7, mas aí essas 3 estão até aqui dentro. Mas são 3 necessidades muito importantes. Quando a criança ela entra na sua igreja, ela vai lá para o culto infantil, ou ela vai para a EBD, ela tem 3 necessidades. Escreve isso aí, grava isso. A primeira delas é aceitação. A criança, ela gosta de ser bem recebida. Aliás, quem não gosta, né? Se eu for num lugar e não for bem recebida, me tratarem mal, ou me ignorar, enfim, eu não volto mais. Eu sou assim. Então, a criança, ela gosta de ser bem recebida. Nós precisamos demonstrar felicidade, alegria pela presença dela no culto infantil, tá? Ela precisa ser de amor. Isso, aceitação e amor. Mostre que ela é especial para você, chame pelo nome. Uma coisa que ajuda você a memorizar o nome das crianças, principalmente as crianças do maternal e jardim, né? Coloca nome nas cadeiras. Isso é até bom quando você quer estrategicamente organizar onde elas vão sentar. Isso funciona muito. Se você não quer que uma criança fique muito perto da outra, porque elas conversam muito, separa, né? E aí coloca nome nas cadeiras. Elas vão já procurar o nome e elas vão sentar. Já é uma regra, ela não tem como ficar discutindo aquilo. Facilita, tá? E a terceira necessidade da criança é a aprovação. A criança, ela gosta de ser aprovada. Quando a gente faz um jogo de perguntas e ela responde certo, ela fica feliz, né? E quando você fala assim, parabéns, você respondeu certinho e tudo mais, elogia essa criança, ela se sente bem. Ela se sente assim, eu estou aprovada, né? Eu consegui, eu sou boa, eu posso, eu consigo, né? É a aprovação. Então, presta atenção aqui comigo. A aceitação é receber bem essa criança para ela se sentir aceita no lugar do culto, né? Amor, sentir amada, chama ela pelo nome. E aprovação, quando a criança fizer algo bom, né? Ou então quando ela responder corretamente a alguma coisa, elogie essa criança, tá? Agora, gente, uma coisa interessante e que eu já pratiquei muito até na minha casa é a psicologia invertida. O que é isso? Tem várias crianças, né, conversando. Ao invés de você criticar essas crianças, elogie aquelas que não estão conversando. Se você fizer isso, aquelas que estão vão parar na hora. As crianças, quando elas estão, principalmente as pequenas, né? Elas estão ali bagunçando a sala. Elogia quem não está bagunçando. Fulana, que linda, que bom comportamento, estou muito feliz, porque você está fazendo isso, isso e isso. Então, isso é psicologia invertida. A criança, ela vai ver que a outra está sendo elogiada e ela, então, vai mudar o comportamento dela, porque ela também quer a sua aprovação, tá? Então, você pode fazer isso também. O professor deve ser organizado, preparado, pontual, paciente, amável, positivo. O que é ser positivo? O
O professor, quando ele é uma pessoa positiva, né? E quando ele é uma pessoa que não foca só nos problemas, ele corrige a criança com palavras positivas. Ele dá soluções para as crianças. E seja assim na sua vida também, pessoal. Né? Ao invés de você corrigir alguém com palavras negativas, isso é muito importante para a liderança. É o que eu falei ontem aqui, feedback positivo. Tá? E quando você fala com a criança, também dê a ela um feedback positivo. Fala, olha, você fez isso não é legal. Para dessa maneira, dessa forma e tal. Tá bom? Isso ajuda no relacionamento seu com a criança. Porque quando você já chega tirando pedra na criança, e não dá nem tempo dela falar, ou se defender, ou argumentar, isso afasta ela de você. Certo? Ser firme com amor ao mesmo tempo. O fato de você ser uma pessoa firme não quer dizer que você é uma pessoa autoritária. A firmeza, ela vem da autoridade, da segurança daquilo que você está fazendo. E quando você é uma pessoa firme, você é uma pessoa excelente para disciplinar. Se tem alguém no ministério com crianças que não é uma pessoa firme, essa pessoa tem que ficar no berçário. Só lá. Porque do maternal em diante, ela vai precisar de firmeza. Porque se ela não tiver autoridade, tá? E é uma autoridade de amor, com amor, ela vai ter muita dificuldade. Precisa respeitar as crianças, respeitar em todos os sentidos, tá? E esperar das crianças um bom comportamento. Então, se você tem um problema de disciplina no seu ministério, né? E você, mesmo tendo esse problema, você só espera o ruim, isso não é solução. Isso é um problema que vai gerar mais problemas para você. Então, você precisa buscar aí soluções para essas situações, para que você possa esperar o bom comportamento daquela criança. O que você está proporcionando para aquela criança de modo que ela venha a ter um bom comportamento? Porque às vezes os fatores do ambiente, do espaço, nada colabora. Às vezes a sua postura não colabora. Né? Às vezes a criança em si não está colaborando. E aí, o que está sendo feito para que possa ajudar nesse comportamento, nessa disciplina? Às vezes não é feito nada. Às vezes só há cobrança. E cobrança em cima de cobrança não adianta. Eu falei aqui que não adianta você cobrar um comportamento espiritual de uma criança que não é convertida. Isso não existe. Porque o comportamento espiritual, ele parte da conversão. E é um processo. É um processo que muitas das vezes é demorado. Não é rápido. Quer ver? A criança recebe Jesus hoje como Salvador. Eu não posso querer que amanhã ela seja outra pessoa. Eu não posso querer que daqui a uma semana ela seja diferente. Porque isso não cabe a nós. Isso cabe a Deus. Isso é o agir do Espírito Santo na vida dela. E são fatores na família dela que vão ajudar ou não. Tá? É a disciplina, né? Na igreja e o discipulado na igreja que vai ajudar ou não. Essa criança desenvolver, a crescer espiritualmente. Por isso que é muito importante o culto infantil. Tá? A gente não pode abrir mão do culto infantil. O professor ele tem que saber, né, a tia e o tio, o líder, tem que saber que é o líder da sala. Então, se tem um dirigente ali dirigindo o culto infantil, ele é o líder. Ele é o líder daquele momento. E as crianças têm que obedecer a ele. Vão fazer tudo aquilo que ele está comandando. Quando estabelecer as regras, deve cumprir as regras. Deve chamar a atenção sempre que necessário. Não existe um chamar a atenção de uma criança. Lembre-se que se você está fazendo isso é porque você ama e se importa com ela. E fala isso para ela. Eu estou chamando a sua atenção porque eu amo você. Eu me importo com você. E eu quero te ensinar. Eu me preocupo com você. Tá? Mas o quê? Ser sensato, né? Sensatez. Só tiro da sala quando todas as formas de disciplinar falharem. Então você, só com o olhar, às vezes a criança ela já entendeu. E o que ela está fazendo é errado, né? Você olhou para ela, ela já entendeu. Depois você chega até ela, você, olha, não está legal isso que você está fazendo, o culto já começou.
não pode conversar agora, vira pra frente, abaixa suas pernas. Você tá falando com ela. E aí passa um tempo, ela continua fazendo. Então aí você vai tirar da sala. Não tira da sala logo de imediato, só se for algo grave. Mas se não for, tenta disciplinar, tenta conversar antes, né? Tenta dar uns feedback. Aí sim, se não funcionar, você tira a criança da sala, tá? Não pode usar celular. Você, no culto infantil, não pode usar celular. Você, numa aula de escola bíblica dominical, não pode usar celular. Amém? Não pode. Por quê? Imagina lá a sua equipe toda mexendo no celular e os dirigentes lá na frente quase gritando por socorro e as pessoas nem aí, só mexendo no celular. O que vai acontecer? Vai causar ali uma falta de disciplina tão grande das crianças, porque a pessoa não está conseguindo controlar a situação, que vai acabar o culto. O culto ele não vai conseguir, você não vai conseguir terminar o culto infantil. Tá? Então o celular ele atrapalha demais. Não pode, tem que evitar. O professor, né? A equipe do Ministério Infantil tem que ser dependente do Espírito Santo, ter comunhão com Deus, vida de oração, autocontrole, né? Esperar das crianças uma boa conduta, e isso vem da conversão. Ter cuidado. Cuidado é para nunca envergonhar uma criança. Tenha o cuidado de você sempre ter a sensibilidade com a criança, né? E não humilhar essa criança, não envergonhar essa criança na frente das pessoas e até mesmo no reservado, tá? Seja humilde. Você está aqui, a criança está aqui, abaixa para falar com ela, coloca no mesmo nível dela. E aí sim você fala com ela, tá bom? Mas o que? Tenha cuidado com o tom de voz, tem pessoas que são grossas demais. Tem pessoas que não sabem falar. E essas pessoas, elas acabam machucando a outra, né? Existem formas de apanhar. Uma delas é com palavras. Então, tem pessoas batendo com palavras nas crianças no Ministério Infantil. E dói, machuca, afasta. E nós não queremos as crianças longe da igreja. Pelo contrário, nós queremos que elas vão à igreja e se sintam amadas, né? Acolhidas, né? Se sintam amigas. Amém? E os pais? Os pais, você pode reverter, né, essa situação com os pais, dando um folheto com regras, colocando essas regras impressas. Que regras são essas? Não pode levar celular para o Ministério Infantil, a criança não pode levar brinquedo, tem tal horário para chegar na sala e tal horário para pegar a criança na sala. A criança tem que beber água ao banheiro antes do culto começar, tem que levar a Bíblia. Isso são regras, regras que você vai criar de acordo com a necessidade do seu ministério, tá? Os pais devem permanecer na sala do culto somente se for solicitado. Tente colocar um limite para as crianças chegarem no culto e saírem do culto, né? No caso, para eles buscarem na sala. É preciso fazer reunião de pais, reunião trimestralmente, ou bimestralmente, ou semestralmente. Tem que fazer reunião com os pais. Até mesmo, se você nunca fez, faça urgentemente. Acabou de isolamento, espera um pouquinho, faz uma reunião. Passa para os pais, né? Claro que antes você vai passar para o pastor. Ele aprovando, ok. Passa para os pais o planejamento do ministério, o que pretende ser feito no ministério, como que funciona o ministério, se o ministério tem culto infantil, como que funciona esse culto infantil, né? Mostra para os pais a importância do ministério. Sirvam um lanche, né? Um lanche gostoso, ou então um café da manhã. Receba com carinho, com amor esses pais. Ajude os pais. Julgue menos e ajude mais. Tá bom? Porque muitos pais às vezes erram porque as regras não foram passadas. Então, os pais não sabem, né, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Aí o filho leva brinquedo, leva celular e por aí vai. Tá bom? E vamos lá.
Estamos encerrando. Espaço, crianças, professor e pais. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar para mim antes da gente encerrar essa aula? Uma coisa muito importante que eu lembrei aqui são as janelas da sala. As janelas da sala tem que ter cortina, tá? A criança ela não pode ver, isso tem a ver com o primeiro fator, tá? Que é o espaço e o ambiente. A cortina, ela tem que ter, a janela tem que ter cortina. Porque senão, se for uma janela que permite a criança ver o que está passando do outro lado, ela vai ficar olhando para a janela. Então tem que ficar fechada a sala, entendeu? Com a cortina, de modo que a criança não venha se distrair com o que está se passando lá fora. Barulho. Tem igrejas que tem a sala muito perto do culto. E acontece às vezes simultaneamente. Aí o barulho do culto vai todo para a sala. Você precisa ver com o seu pastor como que pode melhorar essa situação, tá? Ou muda de sala, ou muda o horário do culto, tá? Só não deixa de fazer o culto. Deixa eu ver aqui o que mais. Para a gente poder finalizar a nossa aula. No final dos jogos, a gente sempre deve dar prêmio para quem ganha? Não. Você dá se você quiser. Mas é importante você dar de vez em quando. Tá? Você pode simplesmente fazer os jogos, fazer uma brincadeira e não tem premiação, só sabe quem ganhou, mas não tem premiação. Agora, se você for fazer um jogo, né, para a classe do jardim, por exemplo, maternal e berçário não tem jogo, né, é atividade de papel mesmo. Principalmente maternal, perdão, mas berçário não tem. Agora, se você for fazer um jogo de recapitulação com as crianças do jardim, aí se você for dar um prêmio para uma criança, tá errado. Se você for dar prêmio, você tem que dar para todo mundo. Senão você vai causar aí um problema, uma dor de cabeça enorme. Só dá prêmio para quem ganhar, se você quiser, do primário para cima, tá? Do jardim para baixo é todo mundo que ganha. Deu mais aqui. Depois de alguém conversar com a criança que está se comportando mal, ela continuar errando, vale colocar de castigo e por fim? De maneira alguma. Não faça isso. Ou chamar pai e mãe. Chamar pai e mãe. Chamar pai e mãe, você tem duas opções aí. Ou você chama o pai e mãe, ou você fala para a criança assim, olha, se você não mudar o seu comportamento, mesmo após essa conversa, você vai ficar com seus pais no templo. Só que você tem que conhecer muito bem a criança para você dar essa opção, porque tem criança que ela quer realmente ir para o templo com os pais, e quando chega no templo, os pais dão o celular para ela ficar quieta. Já viu isso acontecer? Eu já vi. Aí as crianças ficam no culto de adulto, que não é o lugar dela, mexendo no celular. E ela conseguiu isso por quê? Porque ela aprontou muito lá no culto infantil e você acabou fazendo sem querer o que ela queria. Então você precisa conhecer sua criança para você poder solucionar. Uma outra solução também é você fazer o seguinte, olha, você pode dividir o time, dividir o grupo, né, em 2 times, antes de começar o culto, antes de tudo. Você pode dar boas-vindas e aí você, antes da oração ou depois da oração, você divide os times. E você fala assim, olha, aquele que não se comportar, não seguir as regras, né, ou os combinados do culto infantil, o time dessa pessoa vai perder ponto. Vai perder 100 pontos. A pessoa que não se comportar, o time dessa pessoa vai perder 100 pontos. Pronto. Já deu uma solução, eles vão ficar, ó, quietinhos, porque eles não querem perder ponto. Mas isso tem que ser falado no início. Se falar depois não adianta não. Se eu posso passar as regras, posso. Eu vou passar para vocês as regras tanto para os pais quanto do combinado. Ai, que bom, Angélica. Fico feliz que você tenha gostado. É necessário retirar ofertas?
Eu acho importante ter esse momento da oferta no culto infantil. Eu até falei na primeira aula sobre isso. Porque a criança ela vai entendendo, claro que sendo explicado, né, o que é ofertar. E ela vai crescendo, né, com esse hábito. Ela vai ofertar racionalmente, porque ela entendeu por que ela está ofertando. Quando a criança não oferta, ou ela é egoísta, né, ela não quer dar o dinheiro, ou é porque ela não entendeu. Tem muita dificuldade, pois não temos pessoas suficientes disponíveis para ensinar as nossas crianças. E temos apenas uma salinha para todas as idades. Está sendo muito difícil. Então, me chama no privado depois, Fafá. Tá bom? Que eu vou tentar te ajudar. Tá bom? Por quê? A falta de pessoas, né, suficientes para fazer um culto, isso é um fator assim, muito preocupante. Mas a gente não deve se conformar com essa realidade. A gente deve orar a Deus, pedir a Deus estratégias, pedir que o Senhor levante homens e mulheres, né, disponíveis para a obra com as crianças, de modo que venha a abençoar o ministério e te ajudar. Esse negócio de idade mista, crianças abaixo de 4 anos não podem, não devem de maneira alguma ficar no culto misto. É uma grande responsabilidade, corre grandes riscos, tá? E que a igreja vai ser responsabilizada. Não é o ministério em si, o ministério também, mas a igreja ela pode ser processada, ela pode ser responsabilizada se alguma coisa acontecer com essa criança. Então é muito perigoso, tá? Gostei da ideia dos pontos. É maravilhoso, esse negócio de pontuação ajuda muito na disciplina. Como faço com os pais que não se interessam em ir nas reuniões? Fácil. Você não vai ignorar esses pais, não. Mas você vai fazer uma reunião tão harmoniosa, tão maravilhosa, com um lanche tão gostoso, que aqueles que foram, né, eles vão comentar com os outros pais. Então, eles vão acabar ganhando os outros pais para você. Coloca fotos no grupo do WhatsApp, sabe? Manda mensagem no privado para o pai e para a mãe, olha, eu te espero hoje na nossa reunião, vamos ter um lanche bem gostoso, vai ser um momento muito agradável, temos muito a conversar sobre o ministério com as crianças, ou então temos muito a conversar sobre as crianças, né, sobre os nossos filhos, fala assim, alguma coisa que vai atrair essa pessoa, tá? Eu, às vezes, eu mando mensagem no grupo e no privado, porque tem pai que não vê grupo, não. Então, ou então vê, mas nem responde, né? Aí eu mando no privado também para ver se a pessoa vê. O problema continua sendo o mesmo, a visão da liderança, que não aceita que a minha equipe fique fora do culto. Mesmo eu fazendo escala, turma mista, preciso de 3 ajudantes, tenho só 5 ajudantes, fica difícil. Olha, gente, lembra que eu falei para vocês de coração disponível, de disponibilidade? É isso. Em 2 anos, eu assisti o culto 3 vezes, eu acho. Deus trabalhou muito em mim. Muito, 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 muito. Trabalhou em mim, continua trabalhando, mas isso é servir, né? E aprender a cultuar a Deus no culto infantil. Porque tem muitas pessoas no ministério com as crianças que desprezam o culto infantil e não conseguem sentir, né, adorar a Deus no culto infantil. Mas é possível. Deus, ele se faz presente no culto infantil de uma forma tremenda. Isso cabe a nós um exercício. E a equipe, ela tem que estar em unidade com a liderança. Eu falei sobre isso ontem. Quando não há essa unidade, né, quando não há esse entendimento, é preciso orar pela liderança. Né? E você, que faz parte da equipe, dá um livro para a liderança, compra, dá de presente. Né? Você pode se aproximar mais, tentar com muito jeito, né, e sendo submisso, não passando por cima da liderança, com as suas ideias, sugestões. Mas a liderança não ouve, ela não quer saber, gente. Oração, joelho no chão e oração, porque Deus ele vai agir.
em nome de Jesus, porque o interesse é de Deus, tá? Estou passando por isso, a minha tem 12, daqui a pouco vai para os adolescentes e não quer ir. Então, essa questão da transição, né, de ministério é muito importante, tá? É muito importante a criança, ela passar por um período de transição. Você começar a preparar essa criança para mudar de ministério. Porque é uma fase que acontece. E ela tem que passar. Você não pode ficar, por exemplo, com um adolescente de 14 anos no seu ministério, com criança. Porque vai atrapalhar o ministério, vai atrapalhar as crianças, vai atrapalhar o ministério e vai atrapalhar o crescimento espiritual desse adolescente. Tá bom? Eu sou a única que trabalha com as crianças. Muito difícil conseguir um ajudante. Eu sei disso, mas você vai conseguir em nome de Jesus. Comece a orar, gente. Ora, coloca diante de Deus a situação. E comece a perceber na igreja de vocês, né, possíveis pessoas que podem, talvez, ajudar de alguma forma no ministério com as crianças. E comece a colocar essa pessoa em oração. Comece a orar por essas pessoas. Fala, Senhor, se for para essa pessoa me ajudar, o Senhor chame essa pessoa para me ajudar. O Senhor mostra, confirma para mim se é para essa pessoa ser convidada para o ministério infantil. Quando a mãe não assume que o filho tem alguma dificuldade, como tratar esse assunto com ela e o pai? Olha, esse assunto, ele deve ser um assunto muito delicado, né? E deve ser feito assim com muita cautela. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que é um grupo de inclusão de crianças com deficiências no Ministério Infantil. Eu vou fazer uma live no meu Instagram sobre esse assunto, tá? Vou passar para vocês depois a data e com quem será, tá bom? Eu estou decidindo só a pessoa, porque a pessoa que eu ia convidar, ela está muito atarefada no momento, por causa do isolamento, né? Ela é uma pessoa que trabalha em escola secular. Então, ela não está conseguindo me atender nesse momento. Então, possivelmente, eu devo convidar uma outra pessoa para fazer essa live comigo. E é justamente isso que eu quero falar, né? Como ajudar os pais e como incluir essas crianças, como tratar esse assunto. Eu percebo que isso é uma dificuldade que muitas pessoas têm. E faz falta, né? O assunto inclusão na igreja, raramente é falado. É falado muito em escola, mas na igreja é um assunto praticamente ignorado. E não pode, né? Eu percebo isso pelo meu próprio grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, as pessoas postam e tudo mais, mas a gente percebe que falta material adaptado para a igreja, né? Falta arquivos, né? Textos, enfim, falta dicas. E então eu tenho me envolvido mais com esse assunto de inclusão. Agora, em primeiro lugar, no próprio cadastro da criança pode ter a pergunta se a criança ela possui alguma deficiência, tá? E no cadastro os pais eles vão responder ou não. E tem muitos pais que não sabem, não percebem e acaba que vai deixando para lá, né? Nem deixando para lá, por não perceber e não saber, vai agindo como se fosse algo natural, normal. E não é, a criança precisa de ajuda. Então, às vezes, cabe a nós não afirmar o que a criança tem. Gente, presta atenção. Uma criança, para ela ser diagnosticada com autismo, por exemplo, espectro autista, ela passa por vários médicos, ela passa por psicólogo, tá? Então, quem somos nós, eu e você, que não tem conhecimento do assunto a fundo, para diagnosticar uma criança com alguma coisa? Né? A gente não pode fazer isso, a gente tem que, olha, essa criança tá apresentando dificuldade nisso. Ela tem alguma doença, tem alguma dificuldade e tudo mais, e aconselha os pais a buscarem ajuda. Às vezes a criança não tem nada, né? É coisa da nossa cabeça, ou então é muito agitada e tudo mais. Já fiz de tudo para conseguir alguém para me ajudar no Ministério Infantil, mas não consegui ninguém que queira me ajudar. Trabalho sozinha. Trabalho sozinha. Faço escuta uma vez por mês, mas na sala das crianças, pois não toca apoio para fazer... Ah, entendi.
É o que eu falei antes, oração. Oração e pedir a Deus assim, ajuda, estratégia. Ai, que bom. Que bom. Então, irmãos, vamos encerrar por aqui esse nosso assunto. Eu espero que tenha sido abençoado para vocês, tá? A intenção é mesmo abençoar, é ajudar de alguma forma, a esclarecer dúvidas. Amanhã nós teremos a live sobre pregação, sermão, tá? Não falso, fique aí ligadinho, porque a pregação, né, o sermão, é o momento mais importante de um culto infantil. E eu vou falar bastante sobre esse tema amanhã aqui, tá? E eu espero você esteja comigo amanhã. E agora não, são 7h10. Aí, fica aí, ó, presta atenção. Às 8 horas da noite, hoje, às 8 horas da noite, eu vou estar em uma live no meu Instagram com o pastor Marlon Spilari, meu grande amigo e irmão em Cristo. Marlon Spilari, às 8 horas, uma live no Instagram. O Instagram é Ministério Monique Bonioli, tá bom? Então me segue lá no Instagram, que quando começar a live você vai receber a notificação. 8 horas em ponto, tá? Hoje nós vamos ter essa live. E amanhã às 5 horas estaremos aqui novamente falando sobre pregação, sermão infantil. Bem, então vamos encerrar, vou fazer aqui uma oração, tá? Para a gente encerrar esse momento que nós tivemos juntos. Querido Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus poderoso, Deus santo, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por esse 4º dia de aula, Pai. Obrigada, Senhor, por ter colocado no meu coração, ó Deus, esse curso. Obrigada por cada membro, Pai, que participa desse curso, Senhor. Ó Pai, abençoa, Pai, a vida de cada um, Senhor, e também a sua família, Pai. Guarda, Senhor, e proteja de todo mal, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada um, capacitando, ajudando o Senhor nesse momento. Ó Pai, dê estratégias, Senhor, para que todos possam planejar o culto infantil, Pai. Organizar, Senhor, o seu ministério, Pai. Capacita, Senhor, ajuda, Pai. Dê direção, Senhor, a todos nós, Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua bondade. Obrigada, Pai, pela internet, Senhor, que nos possibilitou de estarmos nesse momento juntos, aprendendo mais para te servir com excelência no ministério com crianças. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe também aqueles que não puderam estar com a gente nesse momento. E que não haja, Senhor, impedimento, que não haja barreira, Pai. Que todos possam assistir às aulas e serem abençoados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande beijo. Deus abençoe vocês. E até logo mais, às 8 horas, no Instagram, Ministério Monique Bonioli. E amanhã, às 5 horas da tarde aqui. Tá bom? Grande beijo para vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Vou postar para vocês nos comentários o Instagram e eu só volto pro grupo mais tarde, que agora vamos preparar para a live, tá bom? Grande beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus.